Oi, sejam bem-vindos. Hoje eu vou conduzir uma prática com foco em Hanumanasana, a postura da abertura frontal, uma postura que nos convida à paciência, à confiança e à suavidade. Para essa prática, vamos usar blocos e também uma manta para proteger os joelhos. Então, deixe tudo pertinho de você. Hoje vamos trabalhar gradualmente, preparando o corpo e criando espaço, sem pressa, sem expectativa, respeitando seus limites e usando apoio sempre que sentir necessidade. Vamos começar? Vamos iniciar na postura da criança, joelhos afastados, dedões dos pés unidos, sente sobre os calcanhares. Leve as mãos ao tapete e caminhe com elas à frente, permitindo que o corpo desça. Acomoda a testa no tapete, solta os ombros, suaviza os cotovelos, deixe os braços pesarem. Permite o quadril afundar um pouco mais em direção aos calcanhares. Respira lento, sentindo o corpo expandir a cada inspiração e suavizar a cada exalação. Hanumanasana recebe esse nome em homenagem a Hanuman, uma figura de tradição indiana, que, segundo a história, deu um salto enorme movido pela coragem, pela confiança e pela devoção. E talvez essa prática também seja sobre isso, sobre dar um passo, mesmo quando existe medo, sobre confiar, mesmo sem saber exatamente como. Nem toda abertura acontece pela força, às vezes ela acontece pela entrega. Então respira e percebe onde hoje a vida te convida a dar espaço. E com essa percepção presente, vamos começar a explorar esse espaço. Faça uma inspiração bem profunda, deslize o braço direito por baixo do esquerdo, levando a mão direita ao lado oposto do tapete. Solta o peso do tronco, permita que o ombro direito se acomode no tapete e mantenha a respiração calma. Respira, segura na postura. Vamos inverter o lado, retorna ao centro, se movimenta devagar. E agora passa o braço esquerdo por baixo do direito, levando a mão em direção ao lado oposto do tapete. Permite que o tronco desça, acomoda o ombro esquerdo no chão e encontra uma respiração calma. Respira. Às vezes o corpo precisa de tempo para confiar, tempo para entender, soltar um pouco mais. E talvez na vida também seja assim, nem sempre damos grandes passos. Às vezes começamos com pequenas entregas, e isso também é um avanço. Volta devagar, retorna ao centro. Agora caminha com as mãos um pouco à frente e desliza o peito em direção ao chão, entrando na postura do cachorrinho. Mantenha os braços estendidos, o quadril elevado. Inspira, trazendo o peito suavemente para frente. Respira, permanece. Agora vamos trazer movimento. Inspira, abre o peito, mantendo o quadril elevado. Exala, empurre o chão com as mãos, arredonda a coluna. Queixo no peito. Mais uma vez, inspira, o peito avança. Exala, empurre o chão, a coluna arredonda. Última vez. Inspira, o peito se abre. Exala, o peito se fecha. E então deslize as mãos para 4 apoios. Joelhos alinhados aos quadris, mãos abaixo dos ombros, dedos bem abertos, coluna neutra, olhar para o chão, pescoço longo, abdômen ativo. Leve a perna direita dobrada para cima e para o lado, mantendo o quadril mais estável possível. E comece a desenhar círculos amplos com esse joelho por algumas vezes. Movimento lento, consciente, inverte o sentido, explorando o espaço do quadril. Na próxima abertura, estende a perna direita para a lateral, apoia o pé no tapete, caminhe com as mãos à frente, como se fosse voltar para a postura do cachorrinho. Permite o peito descer e sente essa abertura. Respira.
Permanece. Abrir espaço exige bastante permanência, não adianta ter pressa. Na próxima inspiração, eleva o tronco, sobe os braços, segura o pulso esquerdo com a mão direita e cria uma flexão lateral para a direita, alongando todo o lado esquerdo do corpo. Retorne ao centro, leve as mãos novamente ao tapete. Estende a perna direita para trás, mantendo apenas as pontas dos dedos apoiadas e faz pequenos balanços para frente e para trás. Parando os movimentos, empurre o calcanhar para trás como se quisesse tocar a parede. Ativa a perna, cresce pela coluna, respira. Agora, cruza a perna direita estendida por cima da esquerda, mantendo a perna cruzada. E retoma os pequenos balanços para frente e para trás, explorando mais uma vez esse movimento. Parando os movimentos, empurra novamente o calcanhar para trás, mantendo essa torção. Ativa a perna, cresce pela coluna, respira. E então desfaz devagar, traz a perna de volta, retornando a 4 apoios. Vamos compensar e repetir para o outro lado. Agora leve a perna esquerda dobrada para cima e para o lado, mantendo o quadril mais estável possível e comece a desenhar círculos amplos com esse joelho por algumas vezes, fazendo um movimento lento, consciente, explorando o espaço do quadril. Inverte o sentido. Na próxima abertura, estende a perna esquerda para a lateral, apoia o pé, caminhe com as mãos à frente, como se quisesse voltar para a postura do cachorrinho. Permite o peito descer, sente essa abertura, respira, permanece. Na próxima inspiração, eleve o tronco, sobe os braços, segura o pulso direito com a mão esquerda e cria uma flexão lateral para a esquerda, alongando todo o lado direito do corpo. Retorne ao centro. Leve as mãos novamente ao tapete. Estende a perna esquerda para trás, mantendo apenas as pontas dos dedos apoiadas. E faz pequenos balanços para frente e para trás. Respira. Parando os movimentos, empurra o calcanhar para trás, como se quisesse tocar a parede atrás de você. Ative a perna, cresce pela coluna, respira. Agora, cruza a perna esquerda estendida por cima da direita, mantendo a perna cruzada, retomando os pequenos balanços para frente e para trás, explorando mais uma vez esse movimento. Parando os movimentos, empurra novamente o calcanhar para trás, mantendo essa torção. Ative a perna, cresce pela coluna, respira. E então desfaz devagar, traz a perna de volta, retornando em 4 apoios. Conecte os dedos dos pés no tapete. Leva o quadril para trás e para cima, entrando em Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Comece a pedalar os pés, movimentando as pernas de forma lenta e consciente. Perceba que o corpo não se abre de uma vez, ele precisa de tempo, de repetição e de presença. Parando os movimentos, eleva os calcanhares, dobra o joelho direito e empurre o calcanhar esquerdo em direção ao chão. Aproxima o abdômen da coxa direita, respira, permanece. Devagar troca o lado, mantém o abdômen próximo da coxa e o calcanhar pesado em direção ao tapete.
Mais uma vez, eleva os calcanhares, dobra novamente a perna direita e talvez agora exista um pouco mais de espaço. Troca o lado, respira, segura. Com os calcanhares elevados, abre o dedo do pé direito e segura o tornozelo esquerdo logo acima do calcanhar. Empurra suavemente o calcanhar em direção ao chão enquanto as mãos empurram o tapete. Respira, mantém. Troca ao lado, permanece, desfaz, mantendo ainda os calcanhares elevados, caminha devagar até as mãos, pés na largura dos quadris, joelhos suavemente flexionados, abdômen conectado às coxas. Segura no cotovelo oposto e faz pequenos balanços de um lado para o outro. Deixa a gravidade agir, solta o peso da cabeça, respira. Solta as mãos e desenrola a coluna devagar, chegando na montanha alta, Tadasana. Eleve os braços, traz as mãos em frente ao peito em oração, junte os pés. Dobra os joelhos, ativa o abdômen, alongando a coluna, entrando na postura da cadeira, Utkatasana. Transfere o peso para a perna esquerda, estende a perna direita para trás, incline o tronco à frente e vamos pulsar o joelho direito em direção à panturrilha esquerda por 5 vezes. Mantendo o joelho esquerdo flexionado, movimento controlado, estável, consciente. Na última vez, pousa o pé direito atrás e sobe os braços entrando na estocada alta. Agora movimenta abaixando e elevando o joelho de trás enquanto os braços acompanham, 5 vezes também. 5, 4, 3, 2, 1. Parando os movimentos, aprofunda um pouco mais, dobrando a perna da frente. Empurre o calcanhar para trás. Grandes passos pedem estabilidades antes de expansão. Agora desce as mãos ao tapete na postura do corredor e dá um passo para trás, entrando em prancha alta. E devagar desce o corpo até o tapete. Afasta os braços para a lateral, um pouco além da largura do tapete. Dedos estendidos, cotovelos apontando para cima, peito dos pés pressionando o chão. Inspira, eleve o tronco, ativando os glúteos. Exala, desce. Mais uma vez. Inspira, eleva o tronco, o peito se abre. Exala, abaixa. Agora traz as mãos abaixo dos ombros, dobra os dedos dos pés e com uma próxima inspiração, retorna para a prancha alta. Empurre o quadril para trás, voltando para Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Eleve os calcanhares. Devagar, caminhe até as mãos. Retornando para Uttanasana. Retifique a coluna, alongando o peito à frente. E então solta novamente o tronco, relaxa a cabeça, respira. Perceba como o corpo responde quando existe continuidade, presença e paciência. Desenrole a coluna devagar, braços sobem, Tadasana. Mãos em oração, dobre os joelhos, Utkatasana e vamos compensar para o outro lado. Estenda a perna esquerda, inclina o tronco à frente e vamos pulsar o joelho esquerdo em direção à panturrilha direita por 5 vezes, mantendo o joelho direito flexionado, movimento controlado, estável, consciente. Na última vez, pousa o pé esquerdo atrás e sobe os braços, entrando em estocada alta. Agora movimenta abaixando e elevando os joelhos de trás, enquanto os braços acompanham por 5 vezes também. 4, 5,
Parando os movimentos, aprofunda um pouco mais, dobrando a perna da frente, empurrando o calcanhar para trás. Respira, segura. Agora, desce as mãos ao tapete na postura do corredor, dá um passo para trás, entrando em uma prancha alta e devagar desce o corpo até o tapete. Afasta os braços para a lateral, um pouco além da largura do tapete, pressionando os pés no chão. E inspira, eleva o tronco, ativando os glúteos. Exala, desce mais uma vez. Inspira, eleva. O peito se abre, exala, abaixa. Agora traz as mãos abaixo dos ombros, dobra os dedos dos pés e com uma inspiração retorna para a prancha alta. Leva o quadril para cima e para trás, a Adho Mukha. Eleva a perna direita e traz o pé entre as mãos. E se você tiver blocos, esse é um ótimo momento para utilizá-los. Agora, estende a perna direita, pé em flex. Incline o tronco à frente, alongando a coluna. Respira, permanece. Talvez o corpo peça um pouco mais, quem sabe aproximando a testa da canela. Sem imposição, sem expectativa, com acolhimento. Volta devagar, retificando a coluna, olhar à frente. Mais uma vez, desce o tronco, aproximando a testa da canela, respira, mantém. Volta devagar. Desce o joelho esquerdo no tapete, peito do pé no tapete. Estique a perna direita, faça pequenos pulsos com a perna. Mantendo o pé em flex, vamos repetir o movimento. Incline o tronco à frente, permitindo que o corpo encontre mais espaço, aproximando a testa da canela, respira. Volta devagar. Retire o pé, voltando para 4 apoios. Empurre o quadril para cima e para trás, voltando para Adho Mukha e vamos compensar para o outro lado. Inspira, traz o pé esquerdo entre as mãos. Estique a perna. Abaixa o tronco, pé em flex. Alongando a coluna, respira, permanece. E talvez o corpo peça um pouco mais, quem sabe, aproximando a testa da canela, sem imposição, sem expectativa, com acolhimento. Respira. Volta devagar, retificando a coluna, olhar à frente. Mais uma vez, desce o tronco, aproximando a testa da canela. Respira, mantém. Volta devagar. Abaixa o joelho direito no tapete. Estende a perna esquerda e faça pequenos pulsos com a perna. Vamos repetir o movimento. Incline o tronco à frente, permitindo que o corpo encontre mais espaço. Aproximando a testa da canela, respira. Volta devagar. Leve a perna para trás, retornando em 4 apoios. Empurre o quadril para trás e para cima, voltando em Adho Mukha. Agora, posicione os blocos embaixo das mãos. A partir da postura de Adho Mukha, eleve a perna direita, traz o pé entre as mãos, apoia bem as mãos no bloco, coluna longa, peito aberto, olhar à frente, inspira, estende a perna, mantendo o pé em flex, exala, flexiona o joelho, voltando para o corredor. Faça algumas vezes esse movimento, continua no seu ritmo de forma lenta e consciente. Percebendo o corpo abrir a cada movimento. Mais uma vez, inspira, estende, exala, retorna.
E na próxima, estende a perna, permanece como se fosse na postura da pirâmide. Agora, dê um pequeno passo à frente e leva o dedão da mão direita na dobra do quadril. Empurra suavemente o quadril direito para trás. Retifique a coluna, cresce pelo peito, respira. Agora, apoie a ponta dos dedos do pé direito no bloco e pressiona para baixo, inclinando o tronco, até onde o corpo permitir, sem pressa, sem forçar. Respira. Existe uma diferença entre insistir e permitir. Retire o bloco e leve a perna para trás, voltando para Adho Mukha. E vamos compensar para o outro lado. Posicione os blocos embaixo das mãos. Eleve a perna esquerda, traz o pé entre as mãos. Coluna longa, peito aberto, olhar à frente. Inspira, estende a perna esquerda, mantendo o pé em flex. Exala, flexiona, voltando para o corredor. Faça algumas vezes esse movimento contínuo no seu ritmo, de forma lenta e consciente, percebendo o corpo abrir a cada movimento. Mais uma vez, inspira, estende, exala, retorna. Na próxima, estende a perna, permanece, como se fosse na postura da pirâmide. Agora dê um pequeno passo à frente. Leva o dedão da mão esquerda na dobra do quadril, empurrando suavemente o quadril esquerdo para trás. Retifique a coluna, cresce pelo peito, respira. Agora, apoie a ponta dos dedos do pé esquerdo no bloco e pressiona para baixo. Inclina o tronco até onde o corpo permitir, sem pressa, sem forçar. Respira. Retire o bloco e leve a perna para trás, voltando para Adho Mukha. A partir de Adho Mukha, desenrola a coluna entrando em uma prancha alta e lentamente desce de barriga para baixo. Agora apoie os antebraços no tapete, cotovelos abaixo dos ombros, postura da esfinge. Abre o peito à frente, ativa suavemente o abdômen. Relaxa os glúteos, ombros longe das orelhas, respira. Agora vamos trazer movimento, dobra o joelho direito e aproxima o calcanhar do glúteo. Volta devagar. Agora o lado esquerdo, aproximando o calcanhar em direção ao glúteo. Continua alternando os lados algumas vezes, mantendo o quadril estável, o peito aberto. Agora, dobra novamente o joelho direito e segura a parte superior do pé com a mão direita. Faz o possível para manter a pelve estável, sem deixar o quadril girar. Empurre o chão com o antebraço esquerdo, criando mais espaço. Abre o peito, respira. Às vezes o desconforto não é um sinal para fugir, mas um convite para respirar com mais presença. Segura. Solta o pé devagar. Retorna ao centro. Agora vamos compensar para o outro lado. Dobra o joelho esquerdo e segura na parte superior do pé esquerdo. Faz o possível para manter a pelve estável, sem deixar o quadril girar. Empurre o chão com o antebraço direito, criando espaço no peito. Respira. Segura. Solta devagar. Retorne para a postura da esfinge. Agora, traz as mãos abaixo dos ombros, dobra os dedos dos pés e com uma inspiração,
Retorna para a prancha, empurre o quadril para trás e para cima, voltando para a Adho Mukha. Eleva a perna direita, traz o pé na parte externa da mão direita, abaixa o joelho esquerdo. Agora nós vamos precisar de um apoio para o joelho. Em seguida, comece a fazer pequenos movimentos com o quadril de um lado para o outro, explorando essa abertura com suavidade. Respira e encontra um pouco de conforto, mesmo dentro do desconforto. Parando os movimentos, desce o antebraço ao tapete, permanece, segura na postura. Agora vamos trazer uma opção para aprofundar. Você pode posicionar um bloco por baixo do pé direito, sem pressa, sem necessidade de provar nada. Respira e encontra espaço aos poucos. Retire o bloco, dê um passo para trás, voltando para a Adho Mukha. Vamos compensar para o outro lado. Eleva a perna esquerda, traz o pé na parte externa da mão esquerda, abaixa o joelho direito com apoio. Faça movimentos de um lado para o outro. Parando os movimentos, desce o antebraço até o tapete, permanece, respira, segura. Agora vamos posicionar um bloco embaixo do pé esquerdo, sem pressa. Respira. Encontra espaço aos poucos. Retire o bloco, dê um passo para trás, voltando para a Adho Mukha. Eleva a perna direita, traz o pé entre as mãos, abaixa o joelho esquerdo, posiciona o apoio. Eleva o tronco, apoia as mãos sobre o joelho, respira, permanece, segura. Agora, segura o pé de trás, aproximando o calcanhar do glúteo, mantendo o peito aberto, respira. Solta devagar, retorna para a postura anterior, com as mãos apoiadas sobre o joelho. Agora, segura os blocos um de cada lado. Estique a perna direita e comece a deslizar o calcanhar da frente para frente e o joelho de trás para trás, sem forçar. Sem perder a respiração, posiciona o bloco por baixo da coxa da frente, utilizando a altura mais alta do bloco, mantenha a coluna ereta e usa o outro bloco como apoio. Pressiona suavemente a coxa no bloco e o peito do pé de trás no chão. Respira, segura na postura. Agora, retire o bloco e permite o corpo descer naturalmente sem forçar, apenas percebendo onde o corpo consegue chegar. Segura.
Agora vamos recuar um pouco e, se for possível, diminuímos a altura do bloco. Mais uma vez, pressiona suavemente, respira, segura. Retira o bloco novamente e desliza até onde for confortável, mantendo as mãos como apoio e respiração constante. Para sair, desliza o calcanhar para trás e retorna para a Adho Mukha. Vamos fazer para o outro lado. Eleva a perna esquerda, traz o pé entre as mãos, abaixa o joelho direito utilizando o apoio, eleva o tronco e os braços, apoia as mãos no joelho, respira, segura. Percebe a abertura acontecendo. Agora segura o pé de trás, aproximando o calcanhar do glúteo. Mantenha o peito aberto, respira. Solta devagar. Retorna para a postura anterior. Mãos apoiadas sobre o joelho, coluna ereta. Segura os blocos um de cada lado e lentamente comece a deslizar o calcanhar da frente para frente, o joelho de trás para trás, sem forçar, sem perder a respiração. Posiciona o bloco por baixo da coxa da frente, utilizando a altura mais alta do bloco. Mantenha a coluna ereta. Pressiona suavemente a coxa no bloco e o peito do pé de trás no chão. Respira, segura. Agora retire o bloco e permita ao corpo descer naturalmente, sem forçar, apenas percebendo onde o corpo consegue chegar. Então, vamos recuar um pouco. Se for possível, diminuímos a altura do bloco. Mais uma vez, pressiona suavemente e segura, respira. Retira o bloco e desliza até onde for confortável, mantendo as mãos como apoio e a respiração constante. Para sair, deslize o calcanhar para trás e retorne para Adho Mukha. Agora, nós vamos repetir tudo sem a ajuda dos blocos. E antes de começarmos, um lembrete importante. Respeite os seus limites, cada lado do corpo é diferente, nós não somos simétricos e isso é completamente normal. Ajuste o que for preciso, siga no seu ritmo e se ainda assim você precisar de acessórios, fique à vontade. A partir da domuca, eleva a perna direita, dá um passo largo entre as mãos, abaixa o joelho de trás e comece a deslizar o calcanhar da frente, encontrando a sua abertura hoje. Lembre-se, é comum um lado do corpo ser mais aberto do que o outro. Apoie as mãos e encontre a postura de Hanumanasana. Move suavemente a pelve de um lado para o outro, buscando um pouco mais de conforto. Aqui você pode permanecer ereta ou inclinar o tronco sobre a perna da frente, se isso for confortável para o seu corpo, claro. E se precisar, mantenha os blocos sobre as mãos, respira, segura, sem expectativa, sem comparação, apenas percebendo o espaço que existe hoje. Agora apoie as mãos no tapete e deslize a perna devagar para trás, voltando em Adho Mukha. E vamos repetir para o outro lado. Eleva a perna esquerda, dá um passo largo entre as mãos, abaixa o joelho de trás e comece a deslizar o calcanhar da frente, encontrando sua abertura hoje. Lembre-se, é comum um lado ser mais aberto que o outro.
Apoie as mãos e encontre a postura de Hanumanasana. Aqui você pode permanecer ereta ou inclinar o tronco à frente, se for confortável. Se precisar, mantenha os blocos sobre as mãos. Respira, segura. Respira, permanece. Agora, apoie as mãos no tapete e desliza a perna devagar para trás, voltando em Adho Mukha. Dobre os joelhos, entrando em 4 apoios. Comece a balançar os quadris suavemente de um lado para o outro. Sente sobre os calcanhares por um momento, afasta os joelhos e retorna para a balança na postura da criança. Permaneça aqui por alguns instantes, respirando e deixando a prática se assentar. Permita que tudo encontre espaço, sem se apegar ao resultado. Agora, deslize o corpo à frente até chegar de barriga para baixo. Passe o braço direito por baixo do esquerdo e deixe o peso do corpo girar até chegar de costas para o tapete. Abraça os joelhos no peito e faça pequenos movimentos de um lado para o outro, massageando suavemente a lombar. Agora segure na parte externa dos pés, entrando na postura do bebê feliz. Mantenha os ombros relaxados e balança suavemente de um lado para o outro. Respira. Relaxa o quadril. Parando os movimentos, abrace novamente os joelhos e agora deixem caírem para o lado direito em uma torção. O olhar pode ir na mão esquerda. Percebe o corpo desacelerando. Depois de tanta intensidade, talvez o corpo só precise de um pouco mais de suavidade. Volta devagar, centraliza. Deixe os joelhos caírem para a esquerda. Olhar na mão direita, respira, permanece. Volta devagar, centraliza. Agora estenda as pernas e dê pequenas batidinhas com as coxas no tapete, relaxando a musculatura e soltando qualquer tensão restante. Parando os movimentos, pernas afastadas na largura do tapete. Deixe os pés caírem naturalmente para a lateral, braços ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para cima. E se acomode em Shavasana. Solta o peso dos pés, das pernas, do quadril. Relaxa o abdômen, o peito, os ombros, os braços, as mãos e até os dedos das mãos. Destrava a mandíbula, relaxa os músculos do rosto e permite que o corpo repouse completamente. Perceba como talvez essa prática não tenha sido apenas sobre abertura física, mas também sobre confiança, sobre permanência e sobre dar espaço para aquilo que ainda está se construindo. Hanumanasana fala sobre um grande salto, um passo de coragem, feito mesmo diante do desconhecido e talvez na vida. Nem sempre a gente precisa ter certeza para começar. Às vezes a confiança nasce depois de um primeiro passo. E que você possa levar essa sensação com você, lembrando que cada corpo, cada processo e cada caminho acontece em tempos diferentes, sem comparação, sem cobrança, sem necessidade de perfeição. Respira fundo e permaneça por mais alguns instantes observando como você se sente agora. Quando for hora de despertar, vocês vão ouvir a minha voz.
Lentamente, comece a mover os dedos das mãos, dos pés. Leve os braços acima da cabeça, se espreguiçando, sem pressa. Dobre os joelhos. Vire devagar para o lado direito na posição fetal. Permaneça aqui por mais um instante. E quando estiver pronta, com calma, volte a se sentar. Traga as mãos em oração em frente ao peito. Agradeça ao seu corpo pela prática de hoje, pela presença e por tudo que foi possível. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima prática.